Muito tem se discutido sobre satanismo e ateísmo. É uma inverdade dizer que satanistas não acreditam em Deus. Satanistas são seus próprios deuses. Mas afinal, pode haver divindade no pesado mundo físico do materialismo? Todo satanista é o estandarte de sua própria divindade aqui e agora sobre a lama e sob o sol, mesmo não havendo nada de espiritual sobre isso. Para começar, aqui o termo Deus é usado no sentido figurado. Veja que, de acordo com o nosso amigo dicionário, Deus é princípio supremo que é considerado pelas religiões como estando acima da natureza. Para qualquer pessoa sensata, essa definição em si já é absurda. Nada está acima da natureza, pois a natureza abarca tudo. Seria como dizer que algo é algo antes do tempo começar ou que uma casa está mais ao norte que o Polo Norte. Absurdo. Seria realmente muito mais fácil se realmente existisse um Deus bondoso e superprotetor que cuidasse de toda a humanidade como uma babá cuida de suas débeis crianças. Mas também seria muito mais fácil se o comunismo ou o capitalismo realmente funcionassem. Seria muito mais fácil se a fada dos dentes trocasse nossos molares de leite caídos por brilhantes e atemporais moedas de ouro. Mas não é só porque algo seria mais fácil que devemos ignorar as coisas como elas são. Nós não temos anjos da guarda, não há céu, nem inferno e o barbo do Jeová não passa de um mito entre tantos outros. O futuro da humanidade está em suas próprias mãos, assim como o futuro do indivíduo está nas suas. Preces são no máximo o que você diz para si mesmo, um mantra, e sucesso na vida depende do esforço humano e da ajuda humana, e talvez um pouco de sorte, aqui e agora e não em um futuro incerto num suposto outro mundo. Por enquanto vemos que por esta primeira definição Deus ainda não existe para o satanista, mas o dicionário continua e logo depois temos a seguinte definição: ser infinito, perfeito, criador do universo. Ora, o corpo e mente humanas são, até que se prove o contrário, finitos. Vão decair e se transformar em outras combinações com a natureza quando chegar a hora da morte. No quesito perfeito, sim. O ser humano é tão perfeito quanto um gambá, um diamante ou um monte de esterco. Mas esta definição de Deus ainda é um tanto quanto vaga e escapista. Nela lemos a terceira característica, criador do universo. O mesmo erro da primeira definição repetido. O ser humano, enquanto indivíduo, não é criador do universo. Pode sim, no máximo, ser criador do seu ponto de vista com o qual percebe e experiencia o universo. Mas entraríamos então em inúteis discussões semânticas. Felizmente, o livro das palavras nos dá mais algumas chances e define Deus da seguinte maneira: nas religiões politeístas, divindade superior aos homens ao qual se atribui características benéficas ou maléficas no destino do universo. Estamos quase lá, entretanto a definição peca quando menciona o trecho superior aos homens. Satanistas, assim como os soldados, bailarinas ou o mais podre dos mendigos, são todos seres humanos da mesma forma. Não somos deuses no sentido de lançar raios daqui das nossas confortáveis nuvens. Não, somos seres humanos, e acreditem, essa é uma das coisas mais interessantes de se ser neste universo. Definir a si mesmo como superior aos humanos é negar que se é humano. Somos humanos, e não há nenhum fato que nos remeta a maior orgulho. Continuando a leitura do dicionário, chegamos finalmente a uma explicação que se encaixa perfeitamente na divindade humana do satanista. Esta definição está no sentido figurado da palavra Deus, e nos diz: fig, objeto de um culto ou de um desejo ardente, que se antepõe a todos os demais desejos e afetos. Bingo. Aqui encontramos conceito satânico de Deus quando vemos que somos objetos de nosso próprio culto e alvos do nosso próprio desejo ardente antes de todos os demais desejos e afetos. Ser o Deus de carne é se amar como real divindade em poderoso auto-orgulho. As confusões acontecem quando algum ouve um satanista falar "eu sou o Deus" e imediatamente quer repetir estas majestosas palavras e acaba esquecendo o sentido original delas, pensando assim ser algo acima da natureza ou melhor que a humanidade. Sim, somos deuses, mas isso não faz com que deixemos de ser humanos. Ora, somos deuses exatamente por sermos humanos. Satanicamente falando, ser Deus é orgulhar-se daquilo que se é e lutar com todas as forças para ser aquilo que se quiser ser. É venerar seu corpo, sua mente, e os prazeres e potencialidades que ambos podem fornecer.
é adorar e cultuar o fato de ser você, de ser natural e de ser humano. O satanismo não existe para deuses hipotéticos e etéreos, mas para seres concretos e reais. Bem pessoal, era isto, espero que tenham gostado do vídeo. Se inscrevam e compartilhem o canal, e tenham um bom dia.